Bom, gente, mais um vídeo aí, né? E eu não poderia deixar de passar esse vídeo para falar de um caso que aconteceu, sabe, realmente, se não me engano, parece que foi no mês passado, que realmente está gerando ainda repercussão ainda. Que é o caso, realmente, sabe, do pastor, né? Se não me engano, da Assembleia de Deus, daqui do bairro de Belém, né? Aqui na capital de São Paulo, né? Na capital de São Paulo aqui, realmente, né? E de um caso que realmente está nos estarrecendo muito, realmente mesmo. Esse pastor, sabe, ele tinha uma ex-nora, realmente mesmo, né? E tudo leva a crer pelas imagens, realmente mesmo, né? Já colhidas, realmente mesmo, colhidas pelo local, né? Pelo local do estabelecimento, que realmente ele teria se encontrado com essa ex-nora, né? E no mesmo dia, sabe, que realmente ela foi brutalmente assassinada numa estrada, se não me engano, perto lá de Mogi das Cruzes. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui, né, gente, todo o texto aqui, sabe, realmente, os vídeos aqui, realmente, né, se não me engano, parece que foi uma reportagem também do Brasil Urgente, né, um programa de TV, um programa de TV que aparece, que é exibido na Rede Bandeirantes, né? E aí vocês vão ver com mais realmente, com mais calma. Mas enfim, né, gente? Esse pastor, então, realmente, ele é supostamente tão suspeito, mesmo, tudo leva a crer, sabe que foi ele, realmente mesmo, que foi o mandante, o mandante do assassinato da sua ex-nora, né? Ou seja, parece que o filho dele parece que já teria se separado, mesmo, teria recém-separado realmente dessa mulher, né? E eles teriam se encontrado, sabe, mesmo, tanto esse pastor e essa moça aí, realmente, e a sua ex-nora, né? E realmente, no mesmo dia, o corpo dela foi encontrado, realmente mesmo, com 3 tiros, realmente, né? É bom deixar uma coisa bem clara aqui também, é o seguinte, sabe, que realmente tudo leva a crer que, sabe, que esse crime realmente foi premeditado, porque até mesmo o carro, sabe, que ele estava conduzindo foi realmente alugado, né? A moça, sabe, mesmo, a ex-nora teria falado para os seus parentes que ele iria, parece que sair de São Paulo, acho que para poder arrumar emprego, e no final, sabe, mesmo, acabou acontecendo aquela catástrofe. É bom deixar uma coisa bem clara também, aqui também é o seguinte, sabe, gente, a frieza desse sujeito, realmente, desse pastor evangélico, realmente, né? Esse pastor, sabe, realmente, ele esteve, realmente mesmo, no velório de sua ex-nora, e ainda, por sinal, ainda fez a oração, sabe, realmente mesmo, antes de sepultar o corpo. Olha a frieza dessa pessoa, gente. Olha a frieza, realmente, né? Agora, eu sei que muitos podem estar perguntando assim, mas o que isso tem a ver com religião, não sei o que, papá, pepé, pipi, eu já vou chegar lá, né? Já vou chegar lá, realmente, né? Eu sei que é um caso isolado, a gente não pode julgar, sabe, de uma religião, mesmo, apenas por causa de um ato irresponsável, né, de um sacerdote, né? Mas o que eu gostaria, sabe, de levar os senhores a refletir é o seguinte, sabe, senhores, tudo leva a crer, sabe, que foi ele mesmo, sabe, que assassinou, sabe, realmente mesmo a moça, né? Parece que se eu não me engano, parece que o filho desse pastor parece que até chegou a brigar, sabe, mesmo com ele, né? O filho do pastor chegou a brigar com ele. E pelas palavras do filho também, parece na reportagem que ele não chegou a dar entrevista, mas ele falou em off, né, com alguns dos jornalistas, dos repórteres do Brasil, gente, deixa quase claro a entender que realmente ele que foi realmente mesmo o mandante, né? O que se está apenas à procura da pessoa que assassinou, né? A pessoa que assassinou ainda realmente não foi procurada, mas parece que a polícia já tem realmente alguns nomes aí, então para poder realmente prender esse sujeito.
Aliás, quem tiver alguma informação, né, gente, leva, diz que 190, diz que lá para a polícia, para poder prender, sabe, realmente esse cara. Para poder prender esse cara. Mas o que eu gostaria de falar, sabe, gente, é o seguinte, que eu gostaria de falar. O que eu gostaria de falar a respeito com relação ao assunto, sabe, de religião, é o seguinte. Você percebe como realmente as religiões, elas não têm uma boa seleção, sabe, realmente, uma boa seleção para os seus sacerdotes, né? Eles levam em conta o conhecimento, tudo, sabe, na verdade, mas não tem realmente eles não têm, sabe, realmente, como é que se diz, um ato preventivo, né? Um ato preventivo para que realmente essas coisas não acontecessem. Porque a religião também poderia também, sabe, no qual, sabe, realmente ele estava realmente mesmo, no qual ele estava realmente sendo sacerdote, a religião também poderia também ter tomado uma atitude, sabe, realmente preventiva. Tomou uma atitude bem repreensiva, posterior, sabe, realmente, né? Que não deixa de ser louvável também, né? Porque realmente ele foi expulso da igreja Deus e Amor, né? Eu acho que isso é uma coisa também que a gente não pode deixar de dizer que é realmente louvável. Mas a atitude, sabe, que deveria ser mais correta é a atitude preventiva e não repressiva, né? Deveria ser uma atitude preventiva e não repressiva realmente. Talvez se nós tivéssemos anotado uma medida preventiva, né, talvez acho que a vida dessa moça estaria realmente preservada, né? E como é que poderia ter se feito uma medida preventiva? Uma avaliação psicológica, sabe, mesmo, né? Sabe, anualmente, sabe, para saber como é que está, sabe, mesmo, como é que está a saúde, sabe, realmente psicológica dessa pessoa, porque você nota o seguinte, sabe, gente, você nota como essa pessoa, sabe, ela foi fria e calculista, né? E fria e calculista, realmente, né? Porque ele tomou todas as medidas para poder realmente matar essa pessoa, né? Tudo leva a crer, sabe, que um dos motivos que realmente ele matou essa ex-nora, parece que esse filho que realmente ela teve seria o filho dele, né? Seria o filho dele realmente, né? Então, para não desgraçar a vida profissional, sabe, a vida profissional dele, sabe, na igreja, o que ele teria feito é realmente apagar, sabe, realmente essa pessoa para que realmente esse fato, né, esse adultério não tivesse sido descoberto. Ou seja, ele só pensou nele, né? Só pensou na vida, na carreira dele, realmente mesmo, né? E que se dane a vida da pessoa, realmente mesmo, né? Não houve empatia nenhuma, você observe, nessa situação realmente, né? Fez a besteira, mas não pensou, sabemente, fez a besteira, mas não pensou realmente naquilo que poderia acarretar dessa besteira realmente. Então, tudo leva a crer, sabe, que realmente que a suspeita que a filha dessa, a filha ou o filho, não sei, dessa pessoa que foi assassinada seria realmente do pastor. Né, seria do pastor realmente. Talvez esse que seja um dos motivos também, sabe, que realmente talvez o filho tenha separado dessa moça, né, o filho desse pastor tenha se separado dela, né, e dele ter brigado realmente com o pai dele. Bom, enfim, ele já está preso, né, preventivamente, né, vai ser feito o teste de DNA para comprovar, sabe, se realmente essa criança é filho mesmo dele, e porque se for, isso só vai confirmar mais ainda, sabe, só vai realmente dar mais realmente provas para que realmente que o assassino realmente foi ele, e que a motivação foi realmente torpe, foi a motivação foi realmente passional, né? Bom, mas enfim, né, gente, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: é claro que realmente a atitude desta realmente igreja não deixou de ser também louvável, né? Eles chegaram lá e realmente e eles demitiram esse cara realmente, né? Demitiram esse cara, mandaram esse cara mesmo para fora da igreja realmente. Mas uma avaliação, sabe, realmente preventiva,
poderia ser feita, e é o que geralmente eles não fazem realmente. Esse é o ponto que eu quero chegar, sabe, gente? Esse é o ponto que eu quero chegar. Eles não fazem realmente uma avaliação preventiva, e aí, infelizmente, você percebe que realmente, como essas pessoas estão totalmente despreparadas mesmo para realmente exercer as suas funções realmente de sacerdotes, né? Então, então, não existe realmente mesmo uma avaliação sabiamente preventiva. A avaliação é sempre realmente repressiva, é sempre posterior, né? Então, realmente, tudo isso levou realmente mesmo a uma falha também na própria igreja. Também na própria igreja, realmente, né? Porque a igreja também, sabiamente mesmo, no qual ele era sacerdote, deveria ter tomado também esse tipo de atitude, né? Deveria ter tomado esse tipo de atitude, deveria ter tomado, para que nada disso pudesse acontecer. Eles têm que entender também, sabe o seguinte, essa religião, gente. Eles têm uma responsabilidade social, têm uma responsabilidade até mesmo, digamos assim, espiritual, sabiamente mesmo, com os seus fiéis. Então, nada mais realmente mesmo justo do que eles se preocuparem com isso. Nada mais justo realmente, né? Nada mais justo do que eles se preocuparem com isso, né? Agora, por que isso não acontece realmente? Isso não acontece porque, infelizmente, né, gente, eu acho que não é de interesse deles, né? Não é de interesse da religião fazer essa avaliação preventiva. Não é de interesse, sabe, mesmo, nenhum, sabe, da religião, né? Se acontecer alguma coisa lá na frente, aí então a gente toma algumas medidas. Não vou dizer que não foi certo. Até que a medida foi certa realmente, né? Ao contrário de algumas igrejas, ao contrário de algumas igrejas ainda, que até procuram abafar a situação, né? Como é o caso da Igreja Católica, realmente em relação aos seus atos de pedofilia, né? O que a gente vê, sabe, realmente mesmo, em vez deles tomar uma atitude, por exemplo, em expulsar esses padres, por exemplo, o que a gente tem visto nos últimos anos realmente é um acobertamento, sabe, realmente mesmo, de algumas religiões, entre elas a Igreja Católica. Entre elas, que eu posso dar outro exemplo também, né, gente, é dessa Igreja Cenáculo dos Milagres, né, que derrubou aqui meu canal realmente, né, desse canalha, desse bispo lá do... Não vou nem citar o nome dele aqui, né? Porque eu acho que ele e os capangas deles derrubaram meu canal, realmente, né? Acho que quem acompanha aqui sabe os meus vídeos sabe do que eu tô falando, né? Mas esses capangas realmente eles derrubaram o meu canal, sabe mesmo, por conta de apenas porque eu repliquei uma notícia, né? De que esse bispo mesmo teve caso com a pastora Vanderleia, esposa do pastor Tiago, né? E teve caso mesmo que já confirmado, inclusive pela pastora Vanderleia e também pelo pastor Tiago e também pelo pastor Carlos Bastos, mesmo, que também teve conhecimento e realmente colocou essa notícia realmente em muitos canais aí, sabiamente, do YouTube, inclusive no canal dele também, sabiamente mesmo, tem esse vídeo realmente, né? No entanto, a gente percebe, né, gente, que a gente não tem nenhuma notícia, sabe, se realmente esse canalha ainda continua, sabe, realmente na igreja, não continua na igreja. Esse é o exemplo de respeito que eles têm pelos fiéis, né? Esse é o exemplo, né? Infelizmente. É por isso que eu falo pra vocês, sabe, gente, nos pontos também a gente não pode deixar também, sabe, de parabenizar também a igreja a Assembleia de Deus do Belém, por ter expulsado, sabe, realmente a igreja, por ter expulsado realmente mesmo esse pastor realmente, né? Eu vou colocar aqui, sabe, aqui o link, né, dos vídeos, né, da descrição. Vocês vão poder ver com mais calma. São vídeos realmente meus, sabe, do Brasil Urgente, né, que é um programa aqui, sabe, da Rede Bandeirante, e vocês vão poder ver com mais calma, sabe, realmente, toda a matéria realmente, né. E enquanto isso, vocês vão até acompanhando nos noticiários como é que está o desenrolar dessa história. Mas era mais isso, né, gente? Eu estou apenas aqui passando realmente esse vídeo para provar, sabe, como realmente as religiões também, elas não têm também uma atitude
preventiva, sabe, com relação a esse, com relação, sabe, realmente aos seus sacerdotes, né? Então isso demonstra também, de uma certa forma também, uma falta de respeito também aos seus fiéis, né? Porque embora, sabe, mesmo a atitude repressiva, como nesse caso foi tomada, né? Porque ele foi expulso da igreja, mas a atitude também preventiva poderia ser tomada também. Poderia ser tomada, né? Essas pessoas precisam passar por constante avaliação psicológica para saber, sabe, se realmente eles têm condições também, sabe, de serem sacerdotes. Entendeu? Eles têm que passar por constantes avaliações realmente. Porque esse pastor, ele agiu da maneira mais fria e calculista realmente. E por que não dizermos também, por que não dizemos que esse cara também não seja também um psicopata? Por que não dizemos? Porque em nenhum momento ali, sabe, ele mostrou empatia. Né? Nenhum momento ali mostrou empatia, nenhum momento ali, sabe, realmente ele mostrou, sabe, mesmo, ele soube se estar no lugar, sabe, dessa pessoa realmente. Pelo contrário, ele só pensou nele. Ele só pensou na carreira dele. Entendeu? A atitude que ele tomou foi uma atitude fria e calculada. Entendeu? Eu acho que tudo leva aqui quase que realmente que esse cara seja um psicopata. Mas isso aí é só uma avaliação psicológica e psiquiátrica para poder, sabe, realmente mesmo chegar nessa conclusão. Mas só o fato de ter tomado essa atitude, isso demonstra isso realmente. Realmente já suspeita-se sobre isso. Entendeu? Então, você percebe que, infelizmente, tudo isso poderia também ser evitado pela instituição religiosa. Poderia ser evitado, né? Porque também é de responsabilidade das instituições religiosas também saber como é que anda a saúde realmente mental dessas pessoas. É obrigação realmente das instituições religiosas se preocupar com a saúde mental dos seus sacerdotes, né? E ver realmente ficha criminal, ver ficha, sabe, realmente tudo isso, né? Isso é de extrema relevância, mesmo. Não tenha dúvida quanto a isso, entendeu? Ver se a pessoa não tem passagem pela polícia, ver se a pessoa realmente... A gente percebe que realmente algumas instituições não tem, parece que realmente algumas instituições parece que não tem essa preocupação realmente, né? É uma pena, sabiamente mesmo, levando-se em conta, sabiamente mesmo, como propriamente, eu sempre digo isso, né, o propriamente psicólogo e professor da Universidade de Oxford, Kevin Dunton, né, já chegou uma vez lá na Inglaterra, já chegou até uma vez dizer que realmente escreveu um livro sobre isso, muito mesmo, né, The Wisdom of Psychopaths, né. Ele chegou a falar, sabe, que das 10 profissões mais preferidas dos psicopatas, entre elas está realmente mesmo a de liderança religiosa. Então isso realmente é muito preocupante. Isso prova mais uma vez, né, gente, que realmente, infelizmente, ainda as religiões têm muito que se amadurecer ainda. No caso dessa religião, até que pelo menos eles tomaram uma atitude correta e mandaram esse cara embora. Mas a atitude preventiva, que é o mais importante, a atitude preventiva, né, não foi tomada. Então, mais uma vez, eu estou passando aqui esse vídeo aqui para vocês, porque eu acho que é de extrema relevância levar o conhecimento de vocês, para mostrar mais uma vez, né, gente, como realmente, infelizmente, as religiões ainda, elas pensam muito mais, sabiamente mesmo, a preocupação, sabe, ainda da religião é muito mais ainda, sabiamente, em manter o seu rebanho, em segurar, sabe, os seus fiéis, em tentar trazer mais fiéis ainda mesmo para o seu rebanho, e enfim, essas situações que poderiam ser contornadas, poderiam ser evitadas, né, acabam sendo dispensadas pelas religiões, infelizmente. Então, gente, é mais um vídeo para você refletir, para que
demonstrar, sabe, como realmente as religiões estão no caminho errado e realmente não demonstra, realmente ainda ainda não demonstra o respeito adequado ainda, sabe, realmente mesmo, pelos seus fiéis. Essa é a grande verdade, realmente. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem, curtem, né, e comentem, façam seus comentários, gente mesmo, né, que eu acho que os comentários também, sabe, é de extrema relevância para o nosso canal. E peço notificações mesmo, né, para que realmente o nosso canal aí possa crescer. Agradeço a todos, né, gente, e até o próximo vídeo que estaremos passando aí para vocês.